Olá, pessoal. Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Pessoal, uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram são pedidos de vocês para falar sobre tanto a carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos, né, meio que contando um pouco da minha trajetória, quanto também como funciona, né, para aplicar, para ir fazer faculdade, ou fazer mestrado, ou fazer doutorado, ou pós, ou sanduíche, ou bolsas e tudo isso. Então eu pensei que hoje eu colhi aí umas 100 perguntas de vocês no meu Instagram e eu pensei que a gente podia conversar sobre isso. Então espero que vocês gostem. Eu sozinha dando uma pílula de Gabi, respondendo as perguntas de vocês sobre carreira acadêmica. Tá legal? Obrigada, pessoal! Olá, pessoal! Enfim, hoje o episódio é especial, só comigo, e eu prometo para vocês que vai ser rápido, tá bom? Então, no máximo 25 minutos, acho que eu consigo. Então, uma das coisas que eu mais recebo no meu Instagram são perguntas sobre a minha trajetória, né, como acadêmica aqui nos Estados Unidos, mas eu também recebo muita pergunta sobre, eu quero estudar fora, ou eu quero meu filho ou minha filha, né, querem fazer faculdade fora, né, graduação, ou pós-graduação, ou doutorado sanduíche, ou, né, como eu consigo uma bolsa, por onde eu começo a procura? Eu recebo muito essas perguntas e eu confesso que, eu fico um pouco mais restrita na minha experiência e eu acho que hoje em dia tem bastante gente, bastante organizações que se especializaram nisso, né, em ajudar e dar esse suporte a pessoas que estão fazendo esse processo para estudar fora. Então eu pensei que hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, bem focada na minha trajetória acadêmica, e aí na segunda parte eu conto um pouco sobre como uma pessoa que trabalha na academia e está sempre envolvida, né, em ver esses processos seletivos, eu avalio candidatos, né, de mestrado e doutorado, e tendo desse lado alguns insights aí, algumas dicas que eu acho que possam valer a pena para quem tiver interessado, né, nessa jornada, pra morar fora. E uma coisa importante é que eu estou falando da experiência nos Estados Unidos. Eu acho que é muito diferente olhar a experiência na Europa, em partes da Ásia, mesmo na própria América Latina. Então, pensem nisso, tá, que eu estou falando de uma experiência focada realmente nos Estados Unidos. Então vamos lá, começando do começo. Eu fiz colegial, né, no Brasil, e durante o meu colegial no Brasil eu fui aluna de intercâmbio, eu fui intercambista no Canadá, na Nova Escócia, numa cidade chama ainda, né, New Glasgow, cidadica super pequena, e eu morei lá 1 ano. E eu fui originalmente era para eu ficar lá 4 meses, mas eu acabei ficando 1 ano, porque eu gostei muito, fiz grandes amigos. Eu morei com uma família, que na verdade era só uma pessoa, né, que ela já estava nos seus 70 anos, viúva, e eu morei com ela durante esse ano todo, inclusive quando eu me casei em Nova York, ela veio para o meu casamento, quando meus filhos nasceram eu levei para visitá-la, e e ela já faleceu, né, faz uns anos, mas a gente ficou muito próxima, durante todos esses anos. Imagina, eu fiz intercâmbio de 2000 a 2001 e 20 anos depois a gente continuava, né, em contato e visitando e tudo isso. Então foi um momento muito importante para mim, e eu falo desse momento porque as pessoas me perguntam muito: "Ah, como que era seu inglês, né, quando você já queria ir morar fora?". E assim, eu estudei inglês desde que eu era pequena, mas eu nunca, fui em escola bilíngue, tá. As escolas que eu estudei no em São Paulo, eu fazia inglês 2 vezes por semana, 1h30 cada vez. Nunca estudei em escola bilíngue e minhas experiências para aprender inglês, eu acho que essa experiência no Canadá, de imersão, foi a que realmente estabilizou, eh, o meu uso da língua. Mais do que porque às vezes a gente sabe que a gente fica fazendo aula de inglês, e a gente sabe muito de gramática, muito de tudo isso, daí de repente a gente está num outro país,
e aí a gente trava, né. Eu sempre falo que a minha experiência, assim, quando eu ia na Starbucks, a pessoa começava a me perguntar o que eu queria tomar e eu não fazia ideia o que ela estava falando, mesmo tendo estudado inglês mais de 10 anos. Enfim, esse momento para mim no Canadá me deu um pouco acendeu um pouco essa chama de eu falar: "Poxa, como que seria estudar fora, né, fazer a faculdade fora". Voltei do intercâmbio, falei para meus pais que eu queria fazer faculdade fora, meus pais falaram: "Tudo bem, se você quiser, né, vamos ver o processo", mas me incentivaram um pouco a olhar, as oportunidades no Brasil, porque eles falaram: "Poxa, você acabou de chegar, você ainda está nessa batida, né, de fazer colegial fora, calma, respira, dá uma chance", foi a melhor escolha que eu fiz, sinceramente. Eu agradeço muito meus pais eu ter feito a faculdade no Brasil, porque eu tenho grandes amigos no Brasil e ter essa formação, né, de experiência no Brasil para mim foi muito importante. Eu acabei fazendo relações internacionais na FAAP, eu também prestei letras, eh, no vestibular, também prestei acho que eu prestei hotelaria, gente, também. E relações internacionais, foram as 3 coisas que eu acabei indo prestar, entrei em relações internacionais na FAAP e fiz o curso lá de 4 anos. Eu trabalhei na AIESEC, que é uma organização estudantil, que na época a sede era na GV, e aí então eu estudava de manhã na FAAP e ia para essa organização estudantil à tarde, que também tem um foco totalmente internacional. Então essa questão para mim de ter uma vivência internacional, de pensar em várias culturas, de entender como as pessoas se relacionam, de entender a globalização, sempre foi algo chave. E eu nunca consegui nomear muito até, né, eu ficar um pouquinho mais velha, mas assim, eu sabia que isso para mim era importante, eu só não sabia como e o que fazer com isso. E aí eu comecei a pensar muito, quando eu fiz o vestibular, né, para relações internacionais, eu falei: "Eu vou querer trabalhar no Rio Branco, né, no Itamaraty, eu quero ser diplomata, eu quero trabalhar na ONU". Esse era o meu grande sonho, inclusive eu ainda tenho uma coisa que eu escrevi aos 15, 16 anos, que eram meus goals, né, minhas metas, e estava lá, trabalhar na ONU, como uma delas. Então, assim, eu tinha essa questão muito forte em mim, em estar em lugares que eu sentisse que tivessem várias pessoas diferentes. Tentando trabalhar juntas. E de novo, sem saber exatamente. Então eu trabalhei na ESEC, que é essa organização estudantil, por aí uns 2 anos. Depois eu fiz um estágio na Warner Bros, com questão de licenciamento de produto e marketing, tá vendo, assim, não tinha nada a ver com o que eu tinha feito antes nessa organização estudantil, que basicamente ajudava pessoas a fazerem intercâmbio. E aí depois eu trabalhei na Procter& Gamble, também por mais uns 2 anos, e na parte de marketing e vendas. Então, assim, eu acabei tendo uma experiência interessante aí em multinacionais, né, tive chefes muito legais, uma experiência ótima, mas eu já no meu final ali, eu já estava pensando, já não era o que eu queria fazer. Eu já estava fazendo trabalho voluntário com Greenpeace, trabalho voluntário com SOS Mata Atlântica. Eu tinha uma sensação que eu queria fazer algo que tivesse um propósito diferente, mas de novo, sem saber como nomear, tá. Eu acho importante falar disso, porque às vezes as pessoas falam que desde o começo: "Ah, você já se imaginava dando aula, já se imaginava", não, não, as coisas vão se desenvolvendo e você vai escolhendo alguns caminhos que você sente ou que vai te desafiar ou que é algo interessante, então eu sempre pensava assim, e ia meio que caminhando. E aí quando, eu estava trabalhando na Procter& Gamble, eu comecei a pensar em fazer mestrado, né, fora, em como seria fazer mestrado fora. É importante dizer que minha irmã mais velha, a Carol, já estava fazendo mestrado na New York University, em Nova York, em cinema. Então, gente, quem tiver pergunta, faça perguntas para ela sobre essa parte de fazer pós em cinema. E eu ia a Nova York visitá-la, eu já gostava, né, de fazer aquela visita e eu gostava muito da vida que ela vivia lá, que eu sentia que era uma vida muito internacional, dinâmica, ela estava sempre aprendendo, então eu já fiquei com o meu olho ali pensando: "Poxa, acho que já que eu não fiz a minha faculdade, seria legal fazer uma pós". Só que eu não sabia exatamente no que, né. E aí quando eu saí da Procter& Gamble, eu fui trabalhar como assistente de pesquisa
de um professor, Mário Monzoni, que eu sou fã até hoje, lá na GV, no Centro de Estudos em Sustentabilidade. Então eu acabei pegando esse trabalho, porque ele estava terminando a tese dele de doutorado, precisava de alguém para, enfim, trabalhar com ele, reunir a pesquisa que era em microfinanças. Eu fiz a minha tese final, a minha monografia na faculdade, na FAAP, foi sobre microfinanças, e que era algo que eu acabei gostando muito, que um professor de economia, durante a minha faculdade, deu aula sobre, e eu acabei gostando muito. Eu li um livro que chama O Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus, e fiquei pensando muito nesse modelo de microfinanças para regiões mais pobres, favelas, né, e era esse o propósito ou a tese de doutorado do professor Mário, na época, que era sobre microfinanças. Então eu meio que, falei: "Nossa, eu toparia total ser assistente de pesquisa e, enfim, fazer isso num centro de estudos", e comecei a trabalhar com ele. Eu acabei organizando junto com ele um fórum de microfinanças com centro de estudos em sustentabilidade na GV, e fiquei bem apaixonada pelo tema, de como microfinanças, para quem não conhece o que que é, basicamente são empréstimos pequenos que diferentes organizações podem dar, mas esse era um modelo interessante, porque era um modelo de empréstimo a um grupo. Ou seja, se você empresta dinheiro para 5 mulheres, né, e uma não consegue pagar, as outras conseguem ajudá-la a pagar. Então é meio que uma cooperativa, de empréstimos, e eu achei o modelo super interessante. Estudei isso, escrevi sobre, e aí quando eu fui trabalhar com o Mário no Centro de Estudos na GV, ele tinha feito um mestrado na Columbia University, na CIPA, que é a School of International and Public Affairs. E essa faculdade na Columbia University é uma faculdade que tem economistas, tem cientistas políticos, tem sociólogos, tem antropólogos. Então ela é uma escola, né, que é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos, é uma faculdade profissional. Tinha pessoas lá fazendo doutorado, mas a maioria, as 300, 500 alunos que iam lá fazer mestrado de 2 anos, era ou em administração pública ou em relações internacionais, para você ir trabalhar, não que é um mestrado acadêmico. Quando a gente fala que é um mestrado mais acadêmico, é, por exemplo, se você escolhe fazer um mestrado em antropologia, ou em sociologia, ou em economia, em história, né, aí você está indo pra disciplina, mas aí aqui você tem as faculdades que são profissionais, ou seja, relações internacionais, administração pública, o MBA, né, que é o Business Administration, administração de negócios. Você tem essas outras variações que é muito importante saber a diferença. Mesmo educação, mestrado em educação é um mestrado profissional. O que que eu quero dizer com isso? É profissionalizante no sentido de que você faz o mestrado para, né, ou ter um posto melhor de trabalho, ou poder entrar num campo que você gostaria, então ele te dá isso. Tem outros mestrados que você faz para ter a base para ir fazer o doutorado. Então, essa é uma diferença importante para todo mundo pensar, quando você fala: "Que mestrado que eu vou fazer?". Pensa no qual que é o seu propósito. É algo profissionalizante, ou você gostaria de algo para depois virar um doutorado, para te ajudar com isso? Então tem que pensar nessa diferença. Eu escolhi um mestrado profissional, porque eu achava que eu ia trabalhar de novo, o meu goal de trabalhar na ONU, com microfinanças também, com essa parte de desenvolvimento internacional. E durante o meu mestrado na Colômbia, eu acabei, né, descobrindo que eu queria fazer o doutorado por outras aulas que eu fazia lá pela universidade. Mas o meu processo de, que a gente chama aqui de application, né, para aplicar para esses mestrados, foi um processo, bem longo, no sentido de que eu estudei muito para fazer o TOEFL, que é o teste, né, de língua inglesa. Eu tive que fazer o GRE, que é um outro teste que tem matemática, inglês e escrita também, que às vezes tem o GMAT, que é outro que várias pessoas têm que fazer para fazer o MBA. Então, eu tive que estudar muito para esses testes, eu tive que me esforçar muito para escrever redações, né, para fazer esse pacote, né, e aplicar para essas universidades. Eu apliquei para 6 programas de mestrado nos Estados Unidos, esperando passar em um, né, que desse, mas eu apliquei para vários lugares dos Estados Unidos, não foi só em um. Então, foi todo um processo de realmente conseguir
montar o pacote. As coisas mais importantes de um pacote, né, dessa aplicação ou dessa tentativa aí de conseguir uma vaga nesses mestrados, é pensar assim, você tem os testes, né, que nesse caso é o TOEFL, às vezes é o IELTS, né, que é um outro, eh, e aí tem o GMAT ou o GRE, né, que também é um teste de lógica e, inglês, que também tem que estudar bastante. Tem livros que são vendidos para estudar, tem escolas que dão aula preparatórias para isso. Eu fiz uma mistura. Eu trabalhei com uma pessoa específica que me ajudou a estudar para o TOEFL, e depois eu fiz aulas separadas de matemática e inglês para poder, conseguir ir melhor no teste no GRE. Porque você pode ser bom de matemática, mas o GRE, o teste, ele é muito rápido, as perguntas, elas são de múltipla escolha, então você tem que fazer um processo de eliminatória ali bem rápido. Então era mais para me forçar a saber fazer o teste do que realmente entender o conteúdo. Faz sentido? Espero que sim, gente. Então, esses 2 testes, um pedaço grande. O outro pedaço grande, cartas de recomendação. As pessoas às vezes acham que é mais importante ter uma marca nas cartas de recomendação, ou seja, alguém que é conhecido, alguém que é dono de não sei o quê, alguém se essa pessoa te conhecer bem, ótimo, mas se ela não te conhecer bem, só for uma carta superficial, não vai te ajudar. Então, normalmente, esses programas pedem 3 a 5 cartas de recomendação. Eu sempre digo que é bem importante ter alguém que possa falar sobre o seu desempenho acadêmico, ou seja, alguém que possa falar: "Essa pessoa vai conseguir sim fazer as aulas, vai conseguir sim completar, né, as lições, vai sim conseguir participar nas aulas", tudo isso, que consegue explicar. Alguém que possa falar da sua parte profissional e de quanto, né, você é uma pessoa incrível, excelente aí na parte profissional, e alguém que possa falar sobre o que vai ser do seu futuro e o como esse mestrado vai poder te ajudar no futuro. Então, se você pensar nesses componentes, porque aí o comitê que está lendo isso fala: "Olha só, essa é uma pessoa que não só, se provou estabelecida aí no passado, mas tem um futuro incrível aí à frente e a gente quer ser parte, né, dessa trajetória como universidade". Então esse é o outro pedaço, as cartas de recomendação. O outro pedaço são as redações. Tem aí, processos que pedem 3, 4, 5 redações. Tem processos que pedem menos. É importante olhar exatamente o que eles estão pedindo e quais são as instruções, antes de você sair escrevendo qualquer coisa. Então, para mim, eu tive que trabalhar muito sobre o que é que eu quero escrever nessa redação. E se eu ler minha redação, gente, de 2006, que foi quando eu apliquei para o mestrado. Eu estava falando que eu ia trabalhar com microfinanças, que eu ia voltar para o Brasil e que eu ia querer trabalhar com essa parte de, né, de empréstimos com mulheres, a questão de gênero e tal, tudo isso foi o que eu escrevi. Se eu olhar o que eu faço hoje, não tem nada a ver com o que eu prometi ali em 2006, mas o importante é que ali realmente era o que eu achava que eu ia fazer, então a minha redação foi autêntica, eu não tentei ficar, eh, achando: "Ah, eu acho que eles vão gostar se eu falar isso, eles vão preferir se eu falar aquilo". Tem que ser algo que é autêntico, que você escreve confortável, que você vai atrás realmente, que é algo que você faria de qualquer maneira. E claro, se você estiver aplicando para várias universidades como eu tive, é bem importante ali na redação falar o porquê daquela universidade, né. Então, às vezes é bom citar professores, às vezes é bom citar aulas que você já queria fazer. Isso eu estou falando tudo para o mestrado profissional, tá, pessoal? É diferente se for outra coisa. Estou falando para mestrado profissional e o que aconteceu comigo quando eu apliquei para as universidades que eu acabei mandando aí o meu pacote. Então, a minha redação, ela acabou era falando sobre como melhorar a sociedade que a gente vive e o caminho que eu queria fazer para aquela melhora. E aí, li também colocando todas as outras coisas que eu já tinha feito na minha vida que me ajudaram a construir, né, até onde eu tinha chegado. Então, essas redações elas são importantes para isso, para dar para o comitê uma olhada, uma janela no por que essa pessoa, esse candidato, essa candidata, por que aqui, por que agora e o que eles querem fazer com isso no futuro. Então é importante, esse tipo de orientação. Lá no meu Instagram, eu fiz um post um tempo atrás que várias pessoas, nomearam e citaram empresas que ajudaram, eh
eles a fazer esse pacote. Então eu acho que é algo que, se você puder e tiver ajuda, é ótimo, se não, tem outras maneiras aí, né, de fazer esses pacotes sem essa ajuda que às vezes pode ser cara, e aí é olhando as próprias universidades, às vezes fazem esses eventos de como mandar, né, o seu pacote de application para a universidade X, aí você vai nesses webinars, vai nessas gravações, assiste coisa no YouTube, faz, né, o seu melhor que você possa fazer consumindo essas informações. Então, quando eu mandei, né, o meu application, apliquei para essas 6 universidades, que foram, Harvard, Yale, Columbia, Georgetown, e agora eu estou esquecendo, gente, NYU, e eu acho que eu apliquei para UC, a Universidade da Califórnia em San Diego, eu acho. Olha, eu nem tenho certeza mais, mas apliquei para essas 6. Ah, não, não foi para essa, desculpa. Foi para Johns Hopkins, em Washington, D.C. E e aí, eu acabei passando em algumas, não passando em algumas, e escolhendo ir para Columbia, no final das contas, em Nova York, apesar de eu ter meu coração um pouco ali onde eu realmente tinha pensado que eu ia, era para Washington DC, na Georgetown, e acabei escolhendo Columbia, em Nova York. E no final, gente, casei com Alex, né, olha só, deu tudo certo, que eu conheci ele na Columbia. Enfim, quando eu fiz o todo esse, então esse é o outro pedaço que eu estava falando, né, dessas cartas, de você conseguir, então você tem as cartas de recomendação, os testes, as suas redações de coisas que como você construiu, e aí você também tem seu currículo. É importante colocar o máximo de coisa que você conseguir no currículo, claro, coisas reais, tá, não vai inventar nada. Mas coloca ali, mesmo se você achar: "Ah, mas eu só fui professora por alguns meses", tudo bem, coloca. "Ah, mas eu só fiz esse trabalho voluntário, né, uma vez naquele ano", tudo bem, coloca. Tudo isso ajuda o comitê a ter uma ideia melhor do que é que como foi sua trajetória. Se você tiver qualquer coisa no seu currículo que você quer explicar, por exemplo, você largou uma faculdade, ou você teve notas baixas por um ano, coloca isso numa redação. Sempre tem espaço para explicar o que aconteceu naquele ano, naquele momento, explique, porque isso humaniza o candidato, isso ajuda o comitê a entender melhor e contextualizar o seu pacote inteiro. Então, esse é outro pedaço, então tem o seu currículo, e aí, claro, sempre tem suas notas, né, notas que como você foi na universidade. E isso, normalmente, elas têm que ser traduzidas, juramentadas, e às vezes vale uma explicação do que são aquelas notas em comparação com como os americanos veem aqui, que às vezes é o que eles chamam do GPA, que é uma média geral, às vezes é em letras, às vezes não. Então, às vezes vale uma explicação do que essas notas aí representam, né. Então é importante ter notas boas, mas se você não tiver notas boas, é importante explicar o porquê e dar esse contexto, né, para o comitê inteiro. Então, eu apliquei dessa maneira, fui fazer o meu mestrado, fiz meu mestrado em 2 anos lá na Columbia University em Nova York. No meu primeiro ano, eu fiz várias matérias obrigatórias, como estatística, micro e macroeconomia, desenvolvimento internacional, tudo isso. Depois, no meu segundo ano, eu consegui fazer matérias que eu estava mais interessadas, que acabaram sendo na história e na sociologia, na universidade. E foi aí que eu descobri que eu queria aplicar para o doutorado. E o doutorado que eu decidi, né, tentar, era em antropologia, porque parte da minha crítica com o trabalho que eu estava fazendo durante o meu mestrado, era que eu achava que tudo era muito rápido no desenvolvimento internacional. Então você chega num país, eh, faz tudo, né, dá as recomendações, e aí você vai embora. Você chega lá, fica 15 dias, como eu fiz nas Ilhas Maurício, reúne evidências e aí vai embora, né, e eu pensava: "A gente precisa de algo que é mais, né, sustentável, a longo prazo", e a antropologia começou a me dar muito dessas, ferramentas, né, com essa parte etnográfica, essas metodologias de pesquisa, e eu comecei a gostar muito disso, mas eu sabia que eu queria uma parte aplicada, que era a parte da educação, que eu queria realmente entender a longo prazo como que a educação, né, o que que a educação faz ou não faz, ou como ajuda, eh, as pessoas aí no longo prazo. E quando eu estava fazendo meu mestrado, foi obrigatório a gente fazer um estágio durante, né, o meio do ano.
E eu fiz meu estágio na ONU por 4 meses, eu trabalhei, lá na Assembleia Geral, eu adorei, o meu chefe era um brasileiro diplomata, fantástico, aprendi muito, mas era assim, era mais para entender como a burocracia lá funcionava e eu adorei, eu tenho muito respeito pelas pessoas que trabalham lá na ONU, porque não é fácil. E aí depois disso eu fui ao México e visitei vários lugares e acabei conhecendo, essa parte de imigração, né, de como, tem várias pessoas imigrando, né, do México para os Estados Unidos, e várias crianças acabavam, né, com avós ou sendo criadas por avós, e eu fiquei pensando: "Gente, por que que tem tanta gente saindo e por que que essas pessoas, né, estão saindo de um país indo para o outro, o que que elas querem, tinha muito a ver com dar uma melhor educação, uma educação melhor aos filhos. Então tudo isso aconteceu para mim durante o mestrado. Por isso que eu acho que, assim, às vezes a gente pula uma etapa, mas esse mestrado para mim, imagina, gente, eu comecei achando que era microfinanças, acabei trabalhando na ONU, fiz uma viagem ao México, conheci as disciplinas com mais profundidade e comecei a mudar aí como eu entendi o mundo e como a maneira, né, que eu gostaria de estar no mundo e que começou a aparecer mais com o que eu queria ali na adolescência. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com a nossa trajetória aí também. Depois do mestrado eu fiz de novo todo esse processo para o doutorado, né, e para o doutorado são aí os mesmos pedaços do mestrado, né, carta de recomendação, testes, notas, redações, currículo, tudo isso. Acontece que para o doutorado, o que que eles querem ver? Será que essa pessoa vai conseguir fazer 5 a 7 anos de trabalho individual? Será que essa pessoa tem uma ideia de uma pergunta aí de pesquisa que ela está interessada? Será que essa pessoa já tem um foco do que ela quer fazer? Então, a redação do mestrado é uma redação um pouco mais ampla, né, porque você está num lugar um pouco mais interdisciplinar. A redação do doutorado afunila, ela é mais focada. O que que é que eu quero saber? Qual que é a pergunta que eu quero saber? E a pergunta que eu já estava interessada era uma pergunta sobre imigração, realmente. Mas eu acabei escrevendo minha redação toda sobre imigração doméstica no Brasil, né, mais assim, o que que acontece com a imigração do Nordeste para o Sudeste, e como ficam essas crianças, né, dos pais que têm que migrar, e tudo isso. Então eu fiz, né, essa redação pensando nisso. De novo, uma redação autêntica, era realmente o que eu queria saber, eu não estava inventando nada, mas eu mudei de ideia, em termos regionais, uma vez que eu entrei no doutorado. Para o doutorado, gente, eu acho que eu mandei meu application para uns 15 lugares, eu acho que eu devo ter entrado em 3 no máximo, tá. Bem mais competitivo, bem mais complicado, porque são poucas vagas e as vagas que tem, vêm com bolsa. Normalmente, a universidade dá essa bolsa de 3 a 5 anos, dependendo do programa que você entra. É uma bolsa que cobre o quanto, né, custa, e também um pouco ali o seu custo de vida, mas não achem que é fácil, porque você vive com super pouco dinheiro, todo mundo tem que trabalhar. E se você é estudante internacional aqui, as leis são muito mais complicadas para você conseguir trabalhar e ganhar esse dinheiro, que vai faltar, especialmente se você for morar numa cidade como Nova York, Chicago, Los Angeles, né, que são caras. Então, algo que tem que ser pensado. No mestrado existem bolsas, tá, pessoal? Tem bolsa sim, tem assistência financeira. O que que você tem que fazer? Você tem que procurar pelo governo primeiro, olha se o Brasil está oferecendo qualquer bolsa para mestrado que você possa tentar. Tem também Fulbright, que é algo forte, tem também as fundações, Fundação Lehman, outras, né, com a Fundação Estudar, que também dão essas bolsas. Então, assim, tem várias maneiras e também você sempre pode mandar e-mail para a própria faculdade e perguntar quais são as oportunidades que tem. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, gente, vocês têm que mandar para a universidade, porque depende da universidade, do estado, do quanto de dinheiro eles têm para oferecer. Então, você tem que não se sinta nunca tímido de fazer isso. Mandem e-mail para as universidades, para o pessoal que faz o admissions, né, que é o que recebe esses pacotes. Então você tem que mandar e você tem que perguntar, não tem jeito. E lembrando que quando a gente passa por esses processos, as pessoas, a gente está olhando uma diversidade de candidatos. Então, você pode ser ótimo no que você faz, mas se eles acham que tem muitas pessoas parecidas, com o mesmo perfil, eles vão tentar
fazer um pouco um processo que é um pouco mais diferente, né, tipo: "Ah, vamos ter certeza que tem representação, né, representatividade dali, daqui". Então não desanime, mesmo se a primeira vez for não, e tentar de novo. Mas no doutorado, para mim era importante, eu queria muito trabalhar com alguns professores, então mandar um e-mail antes para o professor e perguntar: "Você está orientando? Você está recebendo alunos novos? Se houver tempo, adoraria uma conversa, mas se não, não tem problema, só queria dizer que estou muito interessado no programa e provavelmente eu vou mandar, né, o meu pacote de application". Pode ser, isso é uma ótima ideia, fazer sempre com muito respeito, né, perguntando se a pessoa tem tempo. E eu fiz esse trabalho de fazer muita pesquisa e achar aonde eu queria mandar o meu application, porque são 5 a 7 anos onde você vai morar e viver, então você tem que querer, né. Então, com as bolsas no Brasil, a mesma coisa, procurar bolsas, pelo governo, por fundações e pela universidade. Sempre olhar pelo menos esses 3 caminhos, sempre. Então, eu sei que eu já estou aqui na meia hora e já falei bastante, eh, mas eu só vou falar mais um pedacinho agora do meu pós-doutorado, que eu fiz um pós-doc, né, depois do meu doutorado, porque a minha orientadora se mudou de universidade e a gente acabou conseguindo fundos para bancar. Não foi a universidade que bancou, foram fundos de uma fundação que acabou bancando um ano de um pós-doc que eu fiz com ela. Depois disso, eu fiquei trabalhando como, professora em Nova York, mas não era professora de carreira, né, eu não tinha o que a gente chama aqui do tenure track, que é essa questão da efetivação, de ser professora de carreira. Eu estava meio que dando aula como professora adjunta em Nova York. Depois eu mandei, quando eu vi uma vaga que abriu no Boston College, eu mandei de novo né, o meu pacote de application, que é diferente, você não está mandando notas, né, você não está mandando nada disso, de teste, de GRE, de GMAT, nada disso, mas você precisa mostrar no seu currículo que você publicou artigos, que você recebeu fundos para bancar sua pesquisa quando você era aluno de doutorado, que você já deu aula e tem boas avaliações, né, você tem que aí mostrar uma outra coisa que você não foi o que você mostrou nem para o mestrado nem para o doutorado, agora você está mostrando você como individual produtivo e o quanto essa universidade se beneficiaria de tê-la como professora ali, né, nessa área. Eu estando em antropologia e educação, eu poderia tentar, né, para o departamento de antropologia ou para as faculdades de educação. Eu acabei mandando tudo para as faculdades de educação, porque eu me via mais aplicada, com pesquisas mais aplicadas do que só num departamento específico. Então, o processo seletivo aqui para você ser professor é um processo ainda mais complicado, né, porque aqui, assim, as vagas abrem, elas são colocadas nos sites, então se você, eh, tem que ter aí um alerta no Google, o Google deixa você colocar um alerta que diz quando alguma coisa for publicada que tem a ver com vaga nisso ou naquilo para me mandar. Tem alguns sites aí um que chama, por exemplo, Education Weekly, né, que também tem, e no Twitter. Se você conseguir começar a seguir acadêmicos, todo mundo posta vagas que abrem ali. Então a vaga abre, você manda o seu pacote, que é o que eles chamam de uma cover letter, né, que é basicamente uma carta explicando toda a sua trajetória. Você manda o seu currículo, você manda avaliações de quando você deu aula e como foi, né. Você manda também cartas de recomendação que pessoas vão mandar por você. Tem alguns lugares que só pedem carta de recomendação mais para frente, outros que pedem desde o começo, mas é sempre importante você já saber quem seriam essas pessoas, né. E às vezes eles também pedem publicações, o que que você já escreveu que eles querem ler. No mestrado, às vezes eles também pedem, viu, e no doutorado também, para esse application, para você mandar coisas que você já escreveu para eles avaliarem aí o que você já escreveu. Se você só escreveu em português, vale uma tradução, né, para mandar. Manda nos 2, se você estiver mandando coisas para cá, mas por isso que é importante já ter alguma coisa escrita aí em inglês para já estar pronto para usar, que é o que eles chamam do writing sample, né, que é essa amostra da escrita. Então, no caso, quando eu estava, pleiteando nessas vagas para professora de carreira, eles querem ver o que que você já publicou, eles olham se é uma revista científica aí que vale a pena, que é séria,
né. Então, eu fiz todo esse processo. Uma vez que você passa desse primeiro crivo, aí você é entrevistado ou por telefone ou por Skype ou por Zoom, por 20, 30 minutos, e depois disso eles decidem 3 a 4 candidatos que eles vão levar até o campus. E essa chama visita ao campus. Essa visita dura, às vezes, 1 a 3 dias, você é entrevistado por basicamente todo mundo, incluindo alunos, e aí você dá uma aula principal, uma aula aí que aqui eles chamam de job talk, que é que é uma fala do trabalho, basicamente, que é você explicar a sua pesquisa, você explicar como ela é relevante. Então essa é uma apresentação super importante, que às vezes a pessoa está indo bem em todos os outros quesitos e faz uma apresentação que não cativa, que não é interessante, que não tem perguntas interessantes, e aí é ali que o negócio não vai para frente. Sempre tem perguntas e respostas no final e às vezes também é ali onde os candidatos se enrolam e não conseguem dar respostas importantes. Esse é um período super, super intenso, onde está todo mundo te julgando o tempo todo, tá assim, todo mundo tentando ver, será que ela vai ser uma boa colega? Será que ela vai ser uma boa professora? Será que ela vai se adaptar a tudo? Então é um pedaço aí bem importante, que é o que eles chamam do campus visit. Então, de novo, você começa lá do começo, mandando aquela carta que explica tudo da sua trajetória, com seu currículo, com avaliações, né, de como você dá aula, e com amostras, né, do que você já escreveu, e recomendações, às vezes, no começo ou não. E aí, passando daquilo, você vai para uma primeira entrevista e depois, talvez, você pode ser chamado para esse campus visit, né, que é como as coisas acontecem. Então foi para mim, assim, no Boston College, eh, e aí eu fui e me ofereceram finalmente essa vaga que eu tinha aplicado, e eu fiquei no Boston College, né, 5 anos, quase, 4 anos. 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 4 anos eu fiquei. No meu quarto ano, eu vi que já tinha uma vaga aberta para estudos, brasileiros em Harvard, e eu me interessei. Mas aí eu fiquei sabendo que talvez eles quisessem alguém mais, né, mais sênior, com mais experiência. O que que isso quer dizer? Eu ainda sou considerada júnior, porque eu não fui efetivada ainda. Eu fui contratada no Boston College como tenure track, que quer dizer que você está no caminho dessa efetivação, mas essa efetivação só acontece no seu 6º ano, normalmente. Então você tem que aí mandar todo um portfólio de novo, ser avaliada de novo, para ver se você recebe essa efetivação ou não. Então eu me interessei nessa vaga, só que essa vaga, né, eles queriam alguém que tivesse já mais experiência, alguém até efetivado já em algum outro lugar, um professor de carreira. E aí, eu acabei sendo recrutada por esse outro caminho, que era uma vaga com o tema de equidade e oportunidade em educação. E aí eu mandei todo o meu material, pessoal, tudo de novo, redação, essa carta explicando a minha trajetória, carta de recomendação, avaliação. Outra coisa que você manda também, os programas de estudo das aulas que você já deu, para eles avaliarem a qualidade disso. Enfim, seu currículo, tudo isso. Dali o comitê avalia, decide se querem conversar comigo ou não. Se for sim, uma entrevista. Se eu passar da entrevista, que foi o que aconteceu, aí eu vou fazer a visita ao campus e fazer o job talk e todo aquele negócio de novo. E aí foi o que aconteceu, que daí eu fui oferecida essa vaga em Harvard, e aí eu acabei topando sair do Boston College e ir para Harvard em julho de 2021. Tudo isso na faculdade de educação. Estava na faculdade de educação no Boston College, fui para a faculdade de educação da Harvard University, tá? Então, sempre ficando ali. E o que que a gente faz nessas faculdades? Eu dou aula de imigração e educação, eu dou aula de também questões pedagógicas relacionadas a multiculturalismo, e eu também dou aula de métodos etnográficos em antropologia para pessoas da área de educação. Então, essas são as aulas que eu dou no momento. E também vou dar uma aula esse verão que chama Evidências, que é olhando como a gente reúne evidências para tomar decisões em educação, na área de educação. Então, eu acabei topando fazer essa mudança, sair do Boston College e ir para Harvard, num mega risco, porque no Boston College eu já estava no meu ano de ser efetivada.
E eu já tinha provado pelos meus 4 anos que eu estava indo bem, minhas avaliações eram boas, eu já tinha escrito bastante, publiquei bastante, meu livro saiu, né, foi publicado durante o tempo que eu estava lá, escrevi mais vários artigos, consegui fundos de fundações, então assim, eu já estava no caminho para conseguir. O processo de Harvard é diferente, eles só te efetivam mais para frente, depois de 9, 10 anos. Então assim, o meu contrato agora, eu tenho mais 4 anos para daí ser avaliada novamente para ver se essa efetivação vem ou não. Então foi um risco que eu tomei, foi uma decisão que eu tomei, porque eu achei interessante a oportunidade e eu quis me desafiar. Mas é uma oportunidade o risco é muito maior de não ser efetivada. E se eu não for efetivada, você tem que sair, você não pode ficar, você sai. E é a mesma coisa no Boston College e na maioria das universidades. Se você vai, que é o que eles chamam, go up for tenure, né? Você vai ser avaliada para ver se você vai receber essa efetivação de virar professora associada ou professor completo, que é o full professor, que aí você só tem professor no seu currículo, ao invés de ser professor assistente, professor associado e professor. Esse é o caminho, normalmente, para essa efetivação. Então, eles me deram essa promoção para eu ser professora associada, mas eu ainda não tenho a segurança que normalmente professores têm em outras universidades, que é de que você, uma vez que você é efetivado, é muito difícil, né, eles te mandarem embora. E isso existe para proteger a pesquisa, para que você possa pesquisar sobre o que você quiser e que nunca isso seja ditado pela universidade onde você está. Foi por isso que foi instituído dessa maneira. Pessoal, eu falei por 40 minutos e eu falei que iam ser 25. Quem ficou até agora, parabéns. Quem não ficou, tudo bem. Voltem depois e continuem. Mas compartilhem aí as dúvidas que vocês têm, o que não ficou claro, que pedaço vocês querem que eu esclareça, que eu continuo. Tá legal? Eu posso fazer até uma parte 2 para quem se interessar, se vocês realmente aí acharem que faltou muita coisa. Mas realmente eu falei por 40 minutos seguidos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu corri um pouco, mas eu tentei apertar tudo aí num episódio só. Mas, de novo, se quiserem, eu faço uma parte 2. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, como sempre. Eu tenho muita vontade de ver todo mundo. Quem sabe aí agora indo para o Brasil, eu esbarro por vocês, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem bem. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.